Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa playlist de conteúdos gratuitos aqui no YouTube. No Direção Concursos, nossa missão é democratizar o acesso à educação de qualidade, ajudando concurseiros de todo o Brasil a se prepararem para alcançar seus sonhos através da carreira pública. Nosso compromisso é oferecer conteúdos completos, acessíveis e que realmente façam a diferença na sua jornada de estudos. Nessa playlist, você encontrará uma seleção de vídeos essenciais para a sua preparação. Vamos abordar conteúdos fundamentais, com explicações didáticas, práticas, diretas, sempre com foco em otimizar seus estudos para o concurso que você deseja. Esse conteúdo foi preparado para garantir que você tenha as ferramentas necessárias para seguir firme rumo à sua aprovação. Estamos aqui para ajudar você em cada etapa desse caminho. Boa sorte e bons estudos! Bom, vamos lá então, pessoal. Vamos falar então depois, né, dessa ligeira quebra aí na sua aula, né? Se você estiver vendo o vídeo depois, fez um intervalinho, comeu uma lasquinha de uma coxinha de frango com catupiry e está retornando ao seu estudo, né, com a roupa provavelmente manchada de gordura, né? É normal, né, você comer uma coxinha, né, e limpar um pouco a mão na sua blusa, né? E você vai trocar de blusa só amanhã de manhã, né, que você ainda vai estar cheirando o delicioso perfume daquela coxinha de frango com catupiry. Mas, voltando aqui para a nossa aula, né, vamos falar um pouquinho aqui dos princípios orçamentários, então, agora os que estão na Constituição Federal de 88, lembrando que na Constituição já tem PPA e LDO, mas nem por isso, né, os princípios serão aplicados a esses dois instrumentos. O primeiro princípio, né, que costuma aparecer bastante em prova e também na discursiva, é o princípio da exclusividade, também chamado de princípio da pureza. Tá? O que é o princípio da pureza? Então, esse é um princípio brasileiro, tá? Por incrível que pareça, às vezes você nem sabe, né? Mas a banca fala, tem um princípio que foi criado no Brasil. Tem, é esse aqui. Né? O princípio da pureza, né, tratado e criado lá, né, por Rui Barbosa, determinava o seguinte, o sentido histórico dele. A lei orçamentária deve conter apenas matéria financeira, excluindo-se dela qualquer dispositivo que seja estranho à estimativa da receita e à fixação da despesa para o próximo ano. A intenção desse princípio é não incluir contrabando na LOA. O que é um contrabando, pessoal? Como a lei orçamentária anual é aprovada todo ano, evidentemente, porque ela é anual, e ela tem um rito próprio, ela tem um calendário especial de aprovação dentro do parlamento, é normal, foi normal por um tempo, né, as pessoas olharem para ela e falar, rapaz, vamos incluir aqui nessa merda o nosso aumento, né, o aumento para, sei lá, os servidores, né, do Senado, por exemplo. Aí ia lá no meio da lei orçamentária e jogava um trechinho ali, né, sei lá, bota lá, olha, artigo tal, o Palmeiras não tem mundial, né, o Bob Batella vai ficar chateado comigo ali no chat. Mas aí você coloca outro artigo, né? Palmeiras não tem mundial, artigo 8, tal, não sei o que lá. Fica, né, estabelecido um aumento a partir do dia tal para os consultores legislativos do Senado. Isso não tem nada a ver com a matéria orçamentária. Então, não pode colocar no orçamento essas matérias estranhas, né, à receita e à despesa. Esse é o sentido histórico do princípio. E aí, esse princípio foi trazido para a Constituição Federal, no artigo 165, parágrafo 8º, determinando que a lei orçamentária anual não pode ter nada que seja estranho à previsão da receita e à fixação da despesa. Essa é a regra geral. Só que a própria regra geral, no mesmo dispositivo, já tem exceção. Não se incluem nessa proibição 3 autorizações. As autorizações para abertura de crédito suplementar, o que é o reforço da dotação, que já está na LOA, também não são, né, você considera como exceção ao princípio a autorização para contratar a operação de crédito, um empréstimo, a emissão de um título, mesmo que essa operação de crédito seja por antecipação da receita orçamentária, a chamada operação de crédito aro. Tá? Então aqui, no meio do princípio, você já identifica 3 exceções. O CESP adora as exceções, então fiquem espertos com essas exceções, porque elas vão cair na sua prova. Então, a regra geral é a LOA não ter nada estranho à previsão de receita
e a fixação da despesa. Mas você pode autorizar a abertura de crédito suplementar, você pode autorizar a contratação de uma operação de crédito, mesmo que seja por antecipação da receita. O que é a operação de crédito aro, pessoal? Vamos supor que o governo vai arrecadar um imposto lá em novembro, por exemplo, no valor de 1.000. Tá? Só que o governo está com insuficiência de caixa, sei lá, no mês de fevereiro, tá? Por conta ou da pandemia ou por conta do carnaval, né? Na CNTP seria o carnaval, né? O governo quer ir ao carnaval. Então, precisa antecipar essa receita. Isso acontece na nossa casa também, né? Às vezes você quer antecipar o seu 13º, quer antecipar a sua restituição do imposto de renda, então você vai até o banco e fala, querido banco, eu vou receber um dinheiro lá na frente, né, do meu 13º, lá em dezembro. Você não pode antecipar essa merda para mim, não? Eu estou precisando beber esse dinheiro agora, para me arrepender depois, mas eu queria agora que você fizesse essa antecipação dessa receita orçamentária. O problema da antecipação da receita orçamentária é o nome que deram para ela, porque algum idiota batizou ela de operação de crédito aro. Aí todo mundo confunde a operação de crédito aro, por antecipação da receita, com as outras operações de crédito, que não tem nada a ver com ela, que são empréstimos, que são financiamentos, que são, né, a emissão de títulos, que são receitas orçamentárias de capital. Mas a antecipação da receita orçamentária, você vai receber aqui, por exemplo, 800, essa antecipação é uma receita extra-orçamentária. A gente fala um pouquinho disso na nossa aula inicial. É uma receita extra-orçamentária porque ela não pertence ao governo. É um valor que pertence ao banco, que vai transitar temporariamente pelos cofres públicos para lá na frente, na hora que receber o imposto, você pagar o banco, por exemplo. Tá? Então aqui, nesse caso, é uma receita extra-orçamentária. Por quê? Porque na lei orçamentária anual, e esse detalhe é importante, já tinha a previsão do imposto de 1.000. A receita é prevista, não é autorizada. Então, a previsão ela pode se confirmar ou não. Então, aqui você pode, nesse caso, né, do imposto de 1.000, pode receber mais ou pode receber menos. Então, perceba que a receita da Aro, esse 800, é uma receita extra-orçamentária porque ele corresponde à antecipação desse imposto. Esse imposto é que é a receita orçamentária que está na LOA. Se eu contabilizasse, vamos supor que eu colocasse aqui Aro de 800, qual que seria o erro? Eu estaria contando 2 vezes isso aqui, e isso está errado. Eu não posso contabilizar 2 vezes, porque a Aro é a antecipação do 1.000, é o 1.000 recebido antes. Então, a antecipação da receita orçamentária, né, nesse caso do imposto, é uma receita extra-orçamentária, ok? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto importante, a exceção diz o seguinte, que no texto da LOA, a lei orçamentária ela tem um texto e tem tabelas auxiliares, no texto da LOA eu vou botar lá um artigo, não lembro agora se é o artigo 4º, sei lá, o artigo 7, por exemplo, fica autorizada a antecipação das receitas orçamentárias tais, tais e tais. É isso que está dizendo na Constituição, que eu posso autorizar no texto da LOA a antecipação da receita orçamentária. As pessoas fazem uma confusão imensa com isso aqui. Não estou dizendo que é fácil, mas não ache que a Aro é uma receita orçamentária, tá, por conta da exceção. Presta atenção de novo, não pode incluir nada estranho, a previsão da receita e a fixação da despesa. Claro que isso é um princípio orçamentário, essa receita só pode ser orçamentária e essa despesa só pode ser orçamentária. Mas eu posso autorizar no texto da LOA a abertura de crédito suplementar para reforçar algumas dotações e posso autorizar a contratação de operação de crédito, mesmo que seja por antecipação de receita orçamentária. Não está dizendo que a Aro é uma receita orçamentária, está dizendo que eu posso autorizar a minha antecipação das receitas orçamentárias no texto da LOA. E, obviamente, uma vez que eu tenha essa autorização no texto da LOA e eu faço essa antecipação, esse ingresso aqui dos 800 vai ser contabilizado como receita extra-orçamentária, mas eu autorizei isso no texto da lei, ok? O objetivo do princípio da exclusividade ou da pureza
né, ele tem como objetivo disciplinar a votação do orçamento no legislativo, né, no poder legislativo, de modo a impedir que este poder se utilize do processo legislativo mais célere, né, e sujeito a prazos fatais, como mecanismo de aprovação de matérias diversas às questões financeiras, sem que haja uma análise mais detalhada ou discussão acerca da proposição. Rui Barbosa chamava isso de caudas orçamentárias ou rabilongos. Na prática, é um contrabando que você vai entubar lá, entubar não é uma palavra muito boa em tempos de pandemia, né, mas que você vai inserir, né, lá na lei orçamentária, né. Então você fez a lei orçamentária anual com receitas e com despesas, né, e tem o texto dela, e no texto da LOA você está lá no meio colocando alguma coisa que não tem nada a ver com o assunto, né. Você coloca lá, por exemplo, o Flamengo é decacampeão brasileiro. Não, não pode colocar isso na lei, não tem nada a ver com a lei orçamentária anual. Aqui você só pode tratar de receitas e de despesas, tá? Então, o objetivo principal desse princípio, e isso pode ser questionado numa questão discursiva sobre ele, é evitar a ocorrência das caudas orçamentárias, beleza? Bom, então a lei orçamentária anual, ela estima as receitas e fixa as despesas para um período de 1 ano, ok? Então, importante isso aí para a sua prova. Além disso, você tem que saber que a lei orçamentária anual, ela tem um texto, lei, sei lá, das quantas, que estima as receitas e fixa as despesas para o exercício financeiro, né, de 2021. Além do texto da lei, vai ter um monte de tabela, né? Para quem nunca abriu a LOA, né? Faça isso hoje, antes de dormir, você vai ficar muito contente. Abra lá a Lei Orçamentária Anual para 2021 ou a de 2020. Vai ter uma porrada de tabela com receita prevista, com despesa fixada, dividido em orçamento fiscal, seguridade social e investimento, mas no texto da lei, quando tiver lá artigo 1º, 2º, tal, eu posso autorizar o reforço de algumas dotações, posso autorizar a contratação de operação de crédito e a antecipação de receitas orçamentárias. Você não vai, tá, contratar a operação de crédito no texto da LOA. Seria ridículo. Imagina, no meio do texto da lei, fica contratado um empréstimo junto ao Banco Santander no valor de sei lá quanto. Ninguém faz isso. Então presta atenção que o importante aqui é autorização. Você vai autorizar. Fica autorizado o governo a contratar a operação de crédito, desde que não exceda a despesa de capital no montante, sei lá de quanto. Fica autorizado o governo a antecipar a receita orçamentária. Fica autorizado o governo a reforçar as seguintes dotações. Então, sei lá, tinha lá dotação de pessoal, uma obra X e uma obra Y. Essa autorização para o reforço, ela vem específica. Não vai falar que, olha, pode acrescentar 10% em cada uma. Não é assim que acontece, né? Eles colocam uma lista, olha, pode reforçar as seguintes dotações, poderão ser reforçadas até um limite, sei lá, de 20% do seu valor, né, autorizado. Essa obra aqui e essa outra. Então, eles vão apontar lá, ó, essa aqui e essa podem ser reforçadas em até 20%. É essa a autorização que vem no texto da lei, tá? Então, são as 3 exceções ao princípio da exclusividade. Autorização para crédito suplementar, né, para sua abertura, para contratação de operação de crédito e para contratação de operação de crédito ARO, que é a antecipação da receita orçamentária, ok? Questão de prova. O princípio da exclusividade foi proposto com a finalidade de impedir que a lei orçamentária, em razão da natural celeridade da sua tramitação no Legislativo, fosse utilizada como mecanismo de aprovação de matérias diversas às questões financeiras. Perfeito. O princípio da exclusividade, ele impede a existência de caudas orçamentárias de contrabando, né, porque você vai encher de lixo, né, a sua lei orçamentária anual para tentar aprovar logo, aproveitando o bonde passando. Não pode fazer isso. Só pode tratar de receita e de despesa. Não se inclui na proibição 3 autorizações. Quais são? Para abertura de crédito suplementar, para contratação de operação de crédito e para antecipação de receitas orçamentárias. Beleza? Bom, o outro princípio, né, que, na verdade, não está escrito em lugar nenhum da Constituição, tá? É importante que isso seja dito, mas alguns autores enxergam o princípio do equilíbrio na regra de ouro, tá? Esse princípio, na verdade, ele foi muito reforçado na Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Inclusive é uma das atribuições da LDO,
regulamentar o equilíbrio entre receitas e despesas, artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas por esse princípio do equilíbrio orçamentário, o montante da despesa autorizada em cada exercício financeiro não poderá ser superior ao total de receitas estimadas para o mesmo período. Presta atenção nesta merda, tá? Se você está em coma, né? Eu também não gosto de fazer essa piada em tempos de pandemia, né? Mas se você não está prestando tanta atenção assim na aula, acorde, por favor, e presta atenção nisso aqui. Esse princípio jamais, né, jamais estabeleceu que receita tem que ser igual à despesa. Ele estabelece que a despesa autorizada não pode ser superior ao total das receitas estimadas, ok? Alguns autores, né, enxergam esse princípio nesse artigo 3º, que diz que a lei de orçamento compreenderá todas as receitas, inclusive as operações de crédito autorizadas em lei. Sendo bastante honesto com vocês, eu nunca enxerguei a porra do princípio do equilíbrio nesse artigo 3º, tá? Mas, enfim, deve ter algum autor que realmente olha para isso e fala, rapaz, estou vendo aqui, né, o cara vai na cartomante lá, joga uns búzios para o alto, cai tudo para baixo, vê um baralho de um tarô lá e fala, olha, eu estou vendo aqui o princípio do equilíbrio, tá? Mas eu não enxergo de verdade, mas tem autor que diz que ele está aqui nesse artigo 3º. Importante para a sua prova é entender que o princípio do equilíbrio no Brasil ele tem um caráter meramente formal, porque do ponto de vista econômico não há equilíbrio, porque o equilíbrio, em tese, ele é alcançado por meio das operações de crédito. Tá? A regra de ouro, o artigo 67, inciso 3 da Constituição, que veda a realização de operação de crédito que exceda o montante das despesas de capital, ela está ligada ao princípio do equilíbrio. Muitos autores falam a respeito disso aí. Vamos ver o seguinte. Primeiro ponto, tá? Você tem uma peça orçamentária de 1.000 de receita e 1.000 de despesa. Tá? Então você olha e fala, esse orçamento aqui está equilibrado? Aí o rapaz, quando pergunta isso para uma criança de 6 anos, né? Está equilibrado? A criança vai olhar para isso, se ela souber ler isso, ela fala, tá equilibrado, beleza. Vai para a prova, né, do CESP. Segundo o STF, esse orçamento está equilibrado. Aí o rapaz fudeu tudo aqui, né? Não sei, de repente deve ter alguma regra aqui, né, que não tem nada a ver com isso, mas enfim, essa peça orçamentária em que receitas previstas têm o mesmo montante da despesa fixada, essa peça orçamentária está sim equilibrada. Segundo ponto. Você vem aqui, coloca agora 1.200, tá? A despesa fixada é maior do que a receita prevista. Esse orçamento não está equilibrado. Por quê? A gente está vendo claramente que a despesa está, né, maior do que a receita, ok? O que todo mundo erra, vem agora. Essa peça orçamentária está ou não equilibrada? 1.000 de receita e 900 de despesa. Sim. Por mais que os números não sejam iguais, essa peça orçamentária está equilibrada, porque o princípio do equilíbrio, como eu comentei com vocês, nunca estabeleceu que a receita tem que ser igual à despesa. Ele determina o quê? Que a despesa fixada não pode ser maior do que a receita prevista. Então, essa peça orçamentária, por incrível que pareça, está sim em equilíbrio. Não erre isso na sua prova. Segundo ponto. Você tem uma peça orçamentária com 1.000 de receita, 1.000 de despesa. Vamos botar aqui despesa corrente. Capital, vou botar aqui um gasto pessoal. Um valor de, sei lá, 600. Vamos botar a despesa de capital, um investimento, uma obra no valor de 400. Tá? Aí você vem aqui, receitas correntes, tributárias, impostos no valor de 800. Tá? Então, suponha que essa seja a peça orçamentária. Tá? Você tem impostos, né, que vão garantir a arrecadação, teoricamente, de 800, mas perceba que não está sendo suficiente para dar conta das despesas que você tem, porque você tem 1.000 de despesa, ok? Então, o que você faz? Para manter o equilíbrio formal, você vem aqui na despesa de capital e coloca uma operação de crédito
de 200. Ô, rapaz, o orçamento agora está equilibrado. Então, quem pega a lei orçamentária anual do Brasil e não entende porra nenhuma de orçamento, pega aquilo ali e fala, olha, realmente, né, o orçamento está equilibrado, tem receitas, né, no mesmo montante da despesa. Errado, do ponto de vista formal está equilibrado, mas do ponto de vista econômico não. Por quê? O Brasil adota, né, não vou dizer que é certo ou errado, mas a Lei 4.320, na minha concepção, fez uma cagada ao estabelecer que a operação de crédito é uma receita de capital, é uma receita orçamentária. Não deveria ser assim. A classificação antiga de Aliomar Baleeiro, por exemplo, chamaria isso apenas de ingresso de recurso no caixa. Tá? Então, movimentação de caixa. Mas no Brasil, a operação de crédito é receita também, é receita orçamentária de capital. Então, há uma ficção, é uma peça, né, orçamentária, mas que do ponto de vista econômico não está sendo equilibrada. Se você não consegue enxergar isso dessa forma, pensa na sua casa. Tá? Você tem lá o seu salário de 800, você tem 1.000 de despesas. O seu orçamento doméstico está fechando? Não. Então, o que você faz? Você tem que ir ao banco pegar um empréstimo de 200. Economicamente, não há equilíbrio. Tá? Então, de forma material, não existe o equilíbrio. O equilíbrio ele é apenas o quê, gente? Formal. Beleza? Então, aqui você consegue entender por que esse princípio do equilíbrio é meramente formal, ok? Outro princípio que raramente cai em prova, mas é só para você saber, é o princípio da legalidade, que na verdade está lá no artigo 37 da Constituição Federal, ainda está lá, né, apesar das modificações, né, feitas por meio de algumas emendas constitucionais, mas o princípio da legalidade ele é aplicado também ao orçamento, porque são leis de iniciativa do Poder Executivo que estabelecerão as 3 leis orçamentárias, PPA, LDO e LOA. Então tem que ser na forma de lei, não pode ser na forma de um decreto, não pode ser na forma, né, de um papel de pão, né, de um flashcard, por exemplo. Agora está na moda falar de flashcard. Né? Flashcard, na minha época, era um papel de pão que você cortava e escrevia um rabisco ali e depois ficava usando aquilo para estudar. Mas as coisas estão mais modernas e agora é flashcard, o nome bonitinho para isso. Você usa aquele programa lá, o tal do Anki, faz um papel de pão eletrônico para você usar para estudar e chama isso de flashcard. Né? Claro que eu estou brincando, com todo respeito a quem gosta de fazer o treco, mas é isso, é uma colinha que você faz ali. Mas enfim, né, você não pode fazer uma medida provisória, não pode fazer um decreto, tudo tem que ser por lei. Então é a lei do PPA, é a lei da LDO, é a lei orçamentária anual. O orçamento, durante muito tempo, foi considerado uma lei apenas em sentido formal, na sua essência seria um ato administrativo, por conta do seu caráter, né, autorizativo no Brasil. Historicamente, a LOA tinha um caráter meramente autorizativo. Isso mudou em 2016, com a jurisprudência do Supremo, né, passou a entender que a LOA pode ser objeto de controle concentrado de constitucionalidade, então isso foi alterado, e aí, a partir do ano de 2016, passa-se a entender que o orçamento também é uma lei em, né, em sentido material, ok? Mas é só para saber que é uma lei que vai estabelecer tudo isso aí. Outro princípio que é raro cair em prova, é só para a gente saber da existência, né? É o princípio da publicidade, também está, né, lá na Constituição, no artigo 37, mas esse princípio da publicidade determina que o conteúdo orçamentário, a lei orçamentária, precisa ser publicado nos veículos oficiais para a eficácia da sua validade. Veículo oficial, gente, né? Obviamente, não preciso explicar isso, mas não é a Kombi da Presidência da República. Você vai pregar lá, né, na Kombi da Casa Civil a lei orçamentária anual, né? Vai colar na traseira de um ônibus oficial, né? Não, é um diário oficial, né, para você ter eficácia da validade. Né? Eu sei que existe uma impropriedade aqui do ponto de vista, né, jurídico, mas é assim que está nos manuais de orçamento. Não implique com essa redação de eficácia da sua validade, porque é assim que vem escrito na parte orçamentária, ok? Então eu tenho que dar publicidade às leis orçamentárias. Vou publicar isso e a concretização dessas publicações, né, no Diário Oficial, né? Então também posso fazer hoje isso em sites governamentais, como o Portal da Transparência. Eu vou publicar aquilo ali, né, para que o governo, né, para que tenha eficácia da validade, PPA, LDO, LOA e créditos adicionais, beleza? Bom, um princípio muito importante
Aí esse é mesmo, esse aí para mim é o principal princípio para efeito de prova, é o princípio da não afetação ou não vinculação da receita. Tá? Sentido histórico do princípio. Então presta atenção, né, bebe uma água aí, faz um alongamento, né, ou então come um pedaço de uma empada, né, também é uma boa, um brigadeiro, qualquer coisa que você tiver do lado aí, né, morde um pedaço de um soufflé, alguma coisa, dá uma respirada e olha para a sua tela e presta atenção nesse princípio. O que é o princípio da não afetação, pessoal? Ele se opõe à vinculação de receitas. Né? O que é uma vinculação de receita? É você pegar uma receita, por exemplo, né, de aluguel, seu barriga, né? Vai pegar a receita de aluguel na sua casa, por exemplo, você aluga o seu, né, você tem um imóvel e você aluga ele para alguém e você diz que essa despesa vai ser utilizada na compra de torresmo. Tá? Então você vai lá e fala, olha, eu vou vincular aquela receita de aluguel com despesas mensais que eu tenho com torresmo. Eu sou um assinante, né, de um açougue de torresmo e aí você vai fazer, né, essa assinatura mensal e vai só poder gastar o dinheiro do aluguel, que você recebe os R$ 100, com torresmo. Você acabou de vincular aquela receita àquela despesa. Você percebe que quanto mais você vincula receitas a despesas, você atrapalha aí muito a gestão do recurso? Porque se alguém chegar para você e falar, rapaz, vamos tomar uma branquinha e jogar um bilhar ali embaixo? Rapaz, eu não posso, porque esse dinheiro aqui, que está na minha conta, é o dinheiro do aluguel de 100 e eu só posso comer torresmo com esse dinheiro. Então, vincular a receita, do ponto de vista da gestão, é uma bosta, porque você dificulta isso, né, na prática. Então, opondo-se à vinculação da receita pública, né, esse princípio da não afetação prescreve que todas as receitas do Estado devem ser recolhidas a um fundo único do Tesouro, um caixa único, de onde eu vou retirar o numerário necessário para atender quaisquer despesas públicas, indistintamente. Então, o que é o princípio da não vinculação para o mundo? É você pegar todo o dinheiro que entrar na sua conta, 100, vai botar ele na conta e vai ficar lá. Olha, eu recebi 100 da receita de aluguel, identifico e digo o seguinte, olha, esse dinheiro aqui eu sou livre para gastar com qualquer coisa, com obra, com pagamento de pessoal, então eu não vou fazer vinculações. Para esse princípio aqui, nenhuma parcela da receita geral poderá ser reservada ou comprometida para atender a certos e determinados gastos. Entendeu a lógica do princípio no mundo? Então, no Brasil é tudo diferente. Aqui no Brasil, a lógica não foi essa. Aqui no Brasil, na hora que foram fazer a Constituição, resolveram restringir a aplicação do princípio da não afetação só para um tipo de receita, que é a receita de impostos. Não é para tributos, é para um tipo de tributo. Lembra? As receitas tributárias são impostos, taxas e contribuição de melhoria, né? Mas aqui, nesse caso, né, você vai só lembrar que esse princípio só é aplicado as receitas de impostos. Não pode, de acordo com a Constituição, vincular a receita de impostos ao FOD, fundo, órgão ou despesa, salvo as 748 exceções trazidas na Constituição. Mas primeiro entende a lógica, tá? Aqui, nesse caso, tá? Você tem uma vedação à vinculação da receita de impostos a fundo, órgão ou despesa. Tá? Então, são só os impostos que estão, em tese, desvinculados. Qual a lógica, gente? Se tu largar essa merda na mão do gestor brasileiro, né, tá tudo lascado. Então, qual é a vinculação mais comum? Saúde, ensino. Tá? Então, na hora que você, no Brasil, estabelece um limite mínimo de aplicação na Constituição de recurso de saúde, né, de recurso para ensino, artigo 212, artigo 214 da Constituição, esses mínimos são constitucionais, são necessários, sim, porque se não fizer isso, o cara rouba tudo e outra coisa. Então, pelo menos ele vai roubar na saúde, vai roubar na educação, mas pelo menos vai gastar alguma coisa, né? Então, eu estou brincando, né, de um jeito sério, porque infelizmente é isso que acontece. Mas né, existe uma discussão, né, teórica muito forte em torno disso aqui. Será que a gente não deveria desvincular as receitas das despesas indistintamente?
como preconiza esse princípio, então, para o Brasil, a vedação é de vinculação só das receitas de impostos ao FOD, Fundo, Órgão ou Despesa. O que é um fundo, pessoal? Fundo de Amparo ao Trabalhador. Então, Fundo de Amparo ao Trabalhador. Você vincula a receita, por exemplo, do PIS e COFINS, não é CONFINS. CONFINS é um aeroporto lá em Minas, né, que a última vez que eu fui, o Brasil tomou 7-1 da Alemanha, eu não quero mais voltar lá. Mas, enfim, você vai vincular a receita do PIS e do COFINS ao Fundo de Amparo ao Trabalhador. Vai ter um fundo dizendo que você está prendendo essa despesa, por exemplo, a um pagamento do abono, né, sei lá, para as contas do empregado, do seguro-desemprego, né, seguro-desemprego. Então, você vinculou receitas e despesas. Não pode vincular receita de imposto. Essa aqui pode? Pode, porque é uma receita de contribuição. Então, eu não posso vincular o quê? Não posso vincular imposto. Eu poderia vincular o imposto de renda nisso aqui? Não, não poderia, porque não pode vincular imposto a fundo, nem a órgão. Olha, eu posso vincular esse imposto ao DENIT? Não, não pode. Eu posso vincular esse imposto a uma despesa com torresmo? Infelizmente, não pode. Não existe ainda o programa Meu Torresmo, Minha Vida, então você não pode vincular a receita do imposto de renda, né, infelizmente, ao programa Meu Torresmo, Minha Vida. Deveria poder, deveria estar na Constituição isso, inclusive, mas não pode vincular imposto a fundo, órgão ou despesa, ok? Então, a primeira pegadinha da prova. A banca vai dizer que, de acordo com o princípio da não afetação, não pode vincular receitas de tributos a fundo, órgão ou despesa. Errado, porque tributos é um termo genérico que se refere a imposto, taxa, contribuição de melhoria, empréstimo compulsório, as outras contribuições sociais. Então, aqui não é tributos, é imposto, tá? É só um tipo de receita. Não pode vincular a fundo, órgão ou despesa. E aí vem a maravilha, tá? Por que esse princípio é muito cobrado em prova, gente? Porque ele tem 400.000 exceções, tá? Então, aqui é vedada a vinculação da receita de impostos ao órgão, fundo ou despesa, ressalvadas a repartição do produto da arrecadação dos impostos do 158 e 159, Fundo de Participação de Estado, Município, Fundo Constitucional, né, para a região Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Então, eu posso, nesses casos, na repartição desses produtos, então eu posso vincular, por exemplo, o imposto de renda e o IPI ao fundo de, né, participação do Estado. Pode fazer isso? Pode, está vinculada, porque é uma das exceções da Constituição. Posso destinar recurso de imposto para ação e serviço público de saúde. Então, essa vinculação pode vincular imposto à saúde, pode vincular imposto a ensino, tá? Cuidado, só um detalhe idiota, não é educação, é ensino que está escrito aqui, né? Para a realização de atividades da administração tributária. Então, vai fazer uma prova para um órgão fazendário, né? Uma secretaria de fazenda, fica esperto com essa. Eu posso vincular imposto na realização de atividade da administração tributária e, né, respectivamente, também com os recursos lá do 198, 212 e 37, né, da Constituição. Prestação de garantia na operação de crédito aro. Então, quando eu faço a garantia, eu vou dar como garantia o próprio imposto. Eu posso vincular o imposto na garantia da operação de crédito aro. Tá? Novidade trazida nesta semana. Tá? Emenda Constitucional número 109 de 2021. Então, não mudou porra nenhuma do que já tinha, mas é só para a gente saber que é uma redação nova, né? Então, novidade para vocês. Esse parágrafo 4º ele já existia, dizia, né, a mesma coisa, só mudaram um trechinho aí. É permitida a vinculação das receitas do 155, 156, 157, 158, a linha A, B, D e E do inciso 1 e 2 do artigo 159, que de cabeça você sabe. Claro, né, não precisaria ter botado isso aqui, porque você automaticamente já saberia. Quando ele fala do 155, né, são os impostos estaduais, ITCMD, causa mortes ou doação, ICMS, IPVA, 156, impostos municipais, IPTU, ITBI, ISS, 157, parcela, né, do imposto de renda para servidor que é estadual. O imposto de renda é um imposto, né, uma receita da União, mas o recurso que fica com o Estado, né, 20% do imposto residual, que não existe. Aqui no 158, parcela do imposto de renda para o servidor municipal, pertence ao município. Metade do ITR, que é um imposto federal, fica também com o município.
assim como metade do IPVA e 25% do ICMS são repartidos, pertencem aos municípios. O resto ali, né, 49% do imposto de renda são destinados ali para o FPE e FPM, 10% do IPI para estados e DF. Né? Traduzindo, eu posso vincular essas receitas aqui que pertencem a estados e ou municípios, ou DF também, eu posso vincular se eu tiver débito com a União ou para prestar garantia e contra-garantia para a União. Tá? Traduzindo, gente, o estado do Rio Grande do Sul está devendo, né, quer pegar um empréstimo e tem que dar uma contra-garantia ao governo federal, porque ele é o garantidor daquele recurso. O estado do Rio Grande do Sul pode vincular as suas receitas, por exemplo, os repasses do fundo de participação. Ele fala, olha, em vez de eu te dar a contra-garantia, faz o seguinte, prende aí, se for o caso, se eu ficar te devendo, você usa, né, um percentual, uma parte do fundo de participação. Você não me repassa esse valor. Pode fazer isso? Pode. Você pode vincular essas receitas, que em tese são de impostos, para débito com a União ou garantia e contra-garantia. Só com a União. Não pode ser, eu vou fazer um empréstimo com o Banco Bradesco. Não, não interessa. Então é só quando for a União figurando em um desses polos aqui. Beleza? Vamos lá, então. Exceções do princípio da não vinculação que só se aplica a impostos. Quais são? Repartição da arrecadação de impostos de Fundo de Participação de Estado e Município, Fundo de Desenvolvimento das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, a mais importante de todas. Não pode destinar, né, eu posso vincular imposto para destinar recurso para saúde e para ensino. Então, eu criei um imposto, tenho um imposto X, IPI. Não pode vincular imposto ao FOD, Fundo, Órgão ou Despesa. Mas se for uma despesa para uma despesa na área de saúde, pode. Em tempos de pandemia, isso passa a ser importante, porque você pode vincular um imposto a um gasto na área de saúde, o que, em tese, seria vedado pela Constituição. Você também pode vincular imposto para realizar a atividade da administração tributária, para oferecer garantia na operação de crédito aro, e no caso de prestação de garantia ou contra-garantia com a União, ou para pagar débito com a União, você pode vincular os impostos, ok? Um detalhezinho importante para vocês, a emenda constitucional, né, de número 109, que era a PEC 186, né, só para vocês saberem, né, eu devo estar com um delay já ali, eu estou vendo essa merda aqui, mas eu vou ficar mexendo a boca, a voz sai depois, paciência, você vai entender a lógica, tá? A emenda constitucional 109, que foi, né, promulgada, na verdade, esta semana pelo Senado e pela Câmara, né, não vai, você sabe que PEC não vai à sanção do presidente, então já está valendo. Essa emenda constitucional, né, na origem, né, a PEC emergencial, ela tinha um monte de regra, né, a versão original dela tinha previsão para reduzir jornada de trabalho de servidor, reduzir salário em até 25%. Eu fiz algumas notas técnicas, alguns estudos no Senado a respeito dela. E uma das versões, né, ela foi para o Senado Federal, autoria do Fernando Bezerra Coelho, senador, o senador Eovisto Guimarães, que não é meu parente, né, infelizmente, porque ele é bilionário, né, tô brincando, deixa ele lá com o dinheiro dele, estou muito feliz com a minha família, mas, enfim, o senador Eovisto Guimarães, que era o relator, né, tratou dela na CCJ, ela foi totalmente modificada em tempos de pandemia, não vou dizer que foi desvirtuada, mas foi bastante alterada, mudou a relatoria, né, foi para o senador Márcio Bittar, e em uma das versões, que não é a que foi aprovada, tá, que isso fique bem claro, tinha uma possibilidade, eles colocaram no substitutivo o novo artigo 166, o novo inciso 4º, esse artigo que a gente acabou de ver, ele passaria a ter a seguinte redação: é vedada a vinculação das receitas públicas, né, a fundo, órgão ou despesa. Olha o que eles estavam fazendo, gente. Eles iam colocar na Constituição Federal uma regra dizendo que as receitas públicas, as receitas orçamentárias, todas elas seriam desvinculadas. Nessa mesma lógica, eles estavam acabando com os mínimos constitucionais de saúde e de ensino. Tá? Então, tinha regras na PEC, ia detonar o Fundeb, e aí foi todo mundo contra isso. Eu não sei se isso é bom ou ruim, tá? O pessoal até perguntou ali, né, no chat a minha opinião. Historicamente, mundialmente falando, é bom que as receitas sejam desvinculadas. Mas, sinceramente, no Brasil, se você não tiver um mínimo constitucional, eu sei que torna a gestão um pouco complicada, né? Eu até no começo não achei ruim a ideia, mas depois eu comecei
né, a ter reunião com um monte de gente, um monte de senador, um monte de... né, o Brasil tem uma tradição municipalista, então, conversando com os senadores que já foram prefeitos, né, o senador Nelsinho Trade já foi prefeito de Campo Grande, e aí quando eles começam a contar a realidade municipal, é muito complicado você não ter um mínimo constitucional para garantir aquele gasto. Tá? Então, tiraram isso da PEC, chegaram a ventilar a possibilidade de colocar, então, vamos vedar a vinculação das receitas de tributos, tá? E aí, na última versão, tiraram isso tudo e, se você olhar a PEC, esse dispositivo não foi modificado. Tá? Então, quando você olha para ele, fala, pô, não tem... por que ele está falando isso e não mudou? Mas é só para contar a história para vocês, permanece, então, a versão original que está lá. Não pode vincular receita de imposto, só de imposto, a fundo, órgão ou despesa, ok? Salvo essas exceções aí. Algumas pessoas, na minha opinião, humilde opinião, essas pessoas estão extremamente equivocadas, mas algumas pessoas, eu acho importante mostrar isso aqui para vocês, tem alguns dispositivos da Constituição, por exemplo, esse artigo 204, determina o seguinte: é facultado a Estados e DF vincular programa de apoio à inclusão e promoção social até 0,5% da sua receita tributária líquida, vedada a aplicação desses recursos para pagar pessoal, serviço da dívida e qualquer despesa corrente não vinculada aos investimentos e ações. Tá? Traduzindo aqui, gente, esse dispositivo não tem nada a ver com o princípio da não vinculação. Porque no Brasil, o princípio da não vinculação se refere somente ao quê? Aos impostos. Então, presta atenção nesse detalhe. Esse dispositivo, ele existe. Ele fala em quê? Que os estados e o DF, não tem município aqui, nem União, mas estados e Distrito Federal podem vincular uma parcela, né, 0,5% ali, da sua receita tributária líquida para programa de apoio à inclusão e promoção social. É obrigado a fazer isso? Não, mas se quiser pode pegar o bolo todo das receitas tributárias líquidas, lembrando que os impostos não podem ser vinculados, né, então tem que observar essa regra também, mas da receita tributária líquida, é algo mais amplo, pode fazer essa vinculação. Mesma ideia para o artigo 216, parágrafo 6º, que determina que estados e DF podem vincular a um fundo estadual de fomento à cultura, né, aquele percentual ali, da receita tributária líquida. De novo, né, para programa e projeto cultural. Na minha visão, isso não é exceção ao princípio da não vinculação, porque você está vinculando a receita tributária, que normalmente já é vinculada. As taxas, as contribuições, né, isso já é vinculado. A contribuição social, né, por exemplo, é vinculada à saúde, a previdência, a assistência social, isso já era vinculado. Mas eu estou pegando um percentual daquilo ali, aquilo que não for eventualmente vinculado, e estou colocando essa vinculação. Estados e DF também podem vincular uma parcela da receita orçamentária, é da porra toda, tá? É de tudo, para entidades públicas de fomento ao ensino e à pesquisa científica e tecnológica. E aqui ele fala em receita orçamentária. Então, de novo, eu não entendo que isso aqui corresponda à exceção ao princípio da não vinculação, porque esses casos se referem a receitas, né, que não são impostos, é algo bem mais genérico. A receita de imposto é aquela que né, tem relação, portanto, com o princípio da não vinculação, ok? Resumindo, gente, no Brasil você tem regras para vincular receitas e despesas, tem receita corrente, tem receita de capital. Dentro das receitas correntes tem as tributárias, impostos, taxas e contribuição de melhoria, mas o princípio da não vinculação ele se aplica apenas aos impostos. A banca vai dizer que no Brasil não pode vincular receitas tributárias a fundos, órgãos, a fundo, órgão ou despesa. Errado, é só a receita de imposto, beleza? Questão de prova. O princípio da não afetação, que é a mesma coisa da não vinculação, da receita veda a vinculação da receita de impostos, taxas e contribuições a despesas, fundos e órgãos. Você se emociona no imposto. Falou, rapaz, eu lembro de um flash disso aqui. Mas está errado, porque não tem nada a ver com taxa e contribuição. O princípio da não afetação, a aplicação dele é restrita aos impostos. Você não pode falar em taxa, não pode falar em contribuição. Essas receitas são, por sua natureza, vinculadas. Então, perceba, gente, que no Brasil, o que vai acontecer? Tá? Você tem impostos, por exemplo, e contribuições sociais. Os impostos, em tese, porque tem
exceções, mas em tese os impostos têm destinação livre. O que quer dizer isso? O gestor público ele fica livre para aplicar isso, por exemplo, para pagamento de pessoal, para fazer uma obra, né? Então lembra que o imposto ele não pode ser vinculado, tá? Então é errado dizer lá, né, o seu fulano, o seu Sebastião, que bateu o carro num buraco, fala lá, olha, eu pago imposto nesta merda, né? O governo não está tapando buraco, né? O governo não deveria estar usando o dinheiro do imposto para tapar buraco, porque a receita de imposto ela é desvinculada. Agora, uma receita de contribuição, como a contribuição social, a destinação dela é vinculada. O quê? Com saúde, com previdência social e com assistência social. O que começou a acontecer no Brasil? Tá? Vamos lá, vamos entender a lógica do nosso querido país, né? A União começa a perceber o seguinte, que as receitas de impostos elas têm que ser repartidas com o fundo de participação de Estado, fundo de participação de município. Tá? Então aqui, uma bosta, o que eu escrevi? Peraí, vamos fingir que a minha letra é bonita. Fundo de participação de Estado, né, o imposto de renda e IPI, fundo de participação de município. Então, toda vez que a União institui um imposto, né, ela tem que repartir o bolo com os amiguinhos, com os estados e com os municípios. Ao perceber isso, a União começou a instituir contribuições sociais. Hoje, o montante de contribuição, todo mundo pensa que o maior valor que a União arrecada é com imposto, com receita tributária, né, com as receitas de impostos. Não, é errado. O maior montante que a União arrecada é com as contribuições sociais, por exemplo. Qual é o problema das contribuições em geral? Elas são vinculadas. E aí o governo passou a ter uma necessidade de desvincular essas receitas, principalmente a União. Então, apesar do princípio, há um elevado nível de vinculação da arrecadação tributária no Brasil. Taxas, por exemplo, contribuições são naturalmente destinadas a certas despesas, são vinculadas. Os mesmos impostos que têm o princípio da não vinculação, a gente sabe que para saúde, para ensino, né, para garantia na operação de crédito aro, tudo aquilo, né, tem também um excesso de vinculação para os impostos por conta da própria exceção, das exceções trazidas na Constituição. O artigo 8º da LRF, no seu parágrafo único, determina que os recursos que são legalmente, ou seja, são vinculados por lei a uma finalidade específica, serão utilizados exclusivamente para atender o objeto da sua vinculação, mesmo que isso aconteça em outro exercício financeiro. Então, quando no passado o governo federal instituiu a CPMF, que era uma contribuição, né, na movimentação financeira, destinava o recurso para a área de saúde, mesmo que não arrecadasse aquilo naquele ano, teria que manter a vinculação, então aquela receita ficava presa eternamente. E é daí que vem a desvinculação das receitas da União, chamada de DRU. Tá? Então, a desvinculação das receitas na União, ela surge em 94, lá no ADCT, no artigo 76 do ADCT da Constituição, e periodicamente isso é prorrogado por meio de uma PEC, né, que vai lá e reedita, para tentar desamarrar um pouco as receitas tributárias, né, das suas aplicações obrigatórias. Na versão original, era uma liberação de 20% de impostos e contribuições sociais, além da CID, Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico, para livre aplicação. É aqui que a nossa previdência começa a ir para o saco. Tá? Por quê, gente? Lembra que você tem a contribuição social? É para a saúde, para a previdência e assistência social, esse recurso é preso. A partir do momento em que você desvincula 20% desse montante para outras aplicações, você começa a cavar um buraco, desde 94. Mas a culpa é do servidor público, que é um filho da puta, que é um folgado, que não faz nada. Não é disso aqui, tá? Não é dos outros, não, que é isso, né, de fraude na Previdência. É o servidor, que é um sanguessuga, né, que não faz porra nenhuma e que ainda se aposenta. Né? Mas, enfim, a DRU, quando desvincula uma parte dessas receitas, começa a desvirtuar a aplicação desses recursos. E aí? No meio de uma crise na Previdência, né, o que você pensaria? Não, vamos fazer ao contrário, vamos tirar um pouquinho a DRU. Não, vem a emenda constitucional 93 de 2016 e aumenta a porra do percentual para 30%. Então isso até 31/12 de 2023, não mais 20%, mas 30% da arrecadação das contribuições sociais, né, sem prejuízo da parte do regime geral de previdência, CID e taxas, né, na União,
isso passa a ser liberado, desvinculado. E aí o Brasil, com a sua tradicional, com a tradição municipalista, aproveitaram e fizeram o seguinte: rapaz, vamos aproveitar e vamos estender essa desvinculação para estados, DF e municípios. Vamos ter uma novidade em 2016. Eu lembro que eu trabalhei nisso aí, junto do senador Dalírio, ou Dalírio Bebe, acho que era ele, lá de Santa Catarina, tá? Ele era o suplente do Luiz Henrique, que infelizmente, né, faleceu, mas acho que era isso. Ele tinha sido prefeito de Blumenau, sei lá, eu não me lembro direito, mas ele conversou muito comigo na época, né, perguntando se podia fazer isso. Eu falei: olha, senador, assim, eu acho uma merda, mas pode, né? Vamos fazer aqui. Redigimos uma PEC, nem sempre você concorda, né, com a posição do senador, mas você acaba, né, dando um jeito tecnicamente, aquilo vai para o plenário, mas enfim, né, passou a ser desvinculada também de fundo, órgão e despesa 30% das receitas de impostos, taxas e multas no âmbito dos municípios e dos estados. Então, desvinculação das receitas da União. Até 2023, 30% das contribuições sociais, CID e taxas, né, exceção a contribuição social do salário e educação e as contribuições sociais destinadas ao custeio da Seguridade Social, pelo menos, né, colocaram essa regra um pouquinho depois, mas não pode, né, desamarrar as receitas de contribuição social para o custeio da, né, Seguridade Social, principalmente da parte previdenciária. Para estados e para municípios, também 30%, só que agora de impostos, taxas e multas, né, as exceções: saúde e educação, repetindo a regra constitucional, né, contribuição previdenciária e assistência à saúde de servidores, transferências obrigatórias e voluntárias entre os entes da federação, receitas que pertencem aos municípios por conta das transferências, né, um pedaço do IPVA, um pedaço do ICMS, fundos instituídos, né, por órgãos ali, e fundos instituídos pelo Tribunal de Contas do município, no caso de São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Mas enfim, é só uma tabelinha aí para você saber que existe a desvinculação das receitas, né, da União e de estados e municípios. Bom, existe um princípio chamado de princípio da proibição do estorno, né, que ele está dentro da nossa Constituição, nesse artigo 167, no inciso 6, e esse artigo veda a transposição, o remanejamento e a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, sem prévia autorização legislativa. Aí você vai pensar: olha, então não pode fazer transposição, remanejamento e transferência, seja lá o que for isso? Pode, desde que exista o quê? Autorização legislativa prévia. Transposição, remanejamento e transferência, um termo grosseiro, seria alterar a classificação da despesa que veio originalmente na Lei Orçamentária Anual. Seria alterar a classificação dela. Por exemplo, em vez de destinar um recurso para uma obra de estrada, eu vou destinar isso para saúde, né? Eu posso mudar essa classificação no meio do caminho? Posso, desde que eu faça isso por meio de lei. Então, em tese, não pode fazer transposição, nem remanejamento, nem a transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, sem prévia autorização legislativa, ok? É um princípio doutrinário, tá? E esse princípio ele é chamado de proibição do estorno, porque na Constituição de 67, no seu artigo 64, era vedado na lei orçamentária, lembra que na época só tinha LOA, ou na sua execução, o estorno de verbas. Era só isso. Olha, não pode fazer o estorno de verbas, seja lá o que for isso. E aí, não podia fazer o estorno das verbas, e aí, na Constituição de 88, trouxeram esse dispositivo, mudaram um pouquinho, em vez de chamar isso de estorno de verbas, passaram a dizer o quê? Não pode fazer transposição, remanejamento e transferência, tá? De uma categoria de programação para outra ou de um órgão para o outro, sem que exista a prévia autorização legislativa. Lembra que na outra Constituição não podia de jeito nenhum, agora pode, por meio de lei. O que é categoria de programação, gente? Vamos estudar ainda nas aulas de despesa. Mas é classificação por função, função e subfunção, a classificação por estrutura programática, programa, projeto, atividade, operação especial, categoria econômica, corrente, capital. Então, o que ele está dizendo? Não pode trocar a porra da classificação ou mudar a classificação de um órgão para o outro sem que exista lei. É isso,
tá? Não pode fazer transposição, remanejamento, nem transferência. Como não existe a nova Lei de Finanças Públicas até hoje, esse conceito de transposição, remanejamento e transferência acabou ficando, né, um conceito feito pela doutrina. Então, como, né, deveria estar na lei e não está, a gente tem que recorrer a alguns livros, J. Teixeira Machado Júnior e Heraldo da Costa Reis, no livro A Lei 4.320 comentada e a LRF. Para eles, transposição ocorre quando você troca o programa de trabalho. Olha, eu posso trocar essa despesa do programa Bolsa Família para o Minha Casa Minha Vida? Posso, desde que eu faça uma lei autorizando essa troca entre esses valores. Então, quando eu faço a mudança de um programa para o outro, o nome é transposição. Tá? O que resolvi, de alguma forma, mudar a minha prioridade. O que é o remanejamento? É de um órgão para o outro, só que tem um detalhe importante. Não pode ser, né, simplesmente pegar o dinheiro do Ministério da Saúde e mandar para o Ministério, e mudar a classificação daquela dotação para o Ministério, sei lá, da Pesca. Não é isso. No caso de extinção de um órgão, por exemplo, quando mudou do governo, né, da Dilma, quando teve o impeachment, entrou Michel Temer, a CGU deixou de ser um órgão ali independente, pendurado, em tese, na presidência da República e passou a ser um ministério. Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle. Eu lembro que na época gerou um problemaço esse nome, porque ficava M-Tráfico, Transparência, Fiscalização e Controle, e aí mudaram de novo e ficou o Ministério, sei lá do que, da CGU, e a CGU virou um ministério. Naquele ano, a LOA tinha uma dotação, receitas e despesas, para a CGU, para a Controladoria Geral da União. Estava lá, para a CGU tinha uma dotação. A partir do momento em que você vem e reestrutura a administração pública e passa extingue a CGU, essa dotação fica boiando. Fica lá, olha, aquele dinheiro está voando. Então, o que você tem que fazer? Na lei que provavelmente cria um novo ministério, você faz o remanejamento daquele recurso. É sempre no âmbito de uma organização, mas tem que ter necessariamente a extinção de um órgão, ok? E a transferência é mudar a categoria econômica. Por exemplo, corrente para capital, você faz essa troca, o nome é transferência. Lembrem-se, transposição, PO, programa. Nossa, que absurdo, o professor escreve programa, problema, tá? Eu não estou dizendo aqui para você escrever errado na prova, mas é para decorar o quê? Que quando é de um programa para o outro, né, programa para o outro, é transposição, né, para o outro patamar. Então, quando é a transposição, é trocar de um programa de governo para o outro. Tá? É só para lembrar disso, é claro que você não vai falar isso jamais, né, mas é só para tentar decorar isso aqui e não errar na prova. Trocou de um programa para o outro, é transposição o nome, ok? Para outro autor, Lino Martins da Silva, só para vocês saberem, né, ele tem a mesma lógica, a transposição é um movimento de recurso entre projeto e atividade, tá, de um programa de governo ou programas diferentes, mesmo que seja numa mesma unidade. Ele não entra no mérito do remanejamento e fala que a transferência é mudar, por exemplo, o elemento da despesa, é mudar uma categoria econômica para outra, enfim, é trocar, por exemplo, corrente para capital. Vamos entender isso aqui. A maioria das pessoas tem uma dificuldade imensa de entender a lógica da transposição, remanejamento e transferência e acaba confundindo isso com a descentralização de crédito, com a dotação, provisão e o destaque. Então, vamos explicar isso aqui com calma. Você tem a lei orçamentária anual. Então, vem lá uma despesa, por exemplo, de investimentos com 12 milhões. Tá? Então, está lá a despesa, investimentos, tá? Com 12 milhões. É claro que a gente faz isso didaticamente para você entender, por exemplo, que essa é uma despesa de capital, GND 4, 12 milhões. No orçamento de verdade, a LOA, não vem dessa forma. Vem lá uma dotação classificada, é por isso que você vai aprender as classificações da despesa em outra aula, mas vem lá, por exemplo, que essa é uma despesa de 12 milhões que vai ser feita. Né? Você vai olhar a classificação institucional, que vai dizer que é o órgão 39 mil, que é o Ministério da Infraestrutura, que vai ser uma unidade orçamentária daquele órgão, que é o DENIT, o Departamento Nacional, né, lá de Infraestrutura de Transporte, alguma coisa do tipo, eu não lembro o significado, mas é o DENIT,
vai lá a UO 39252. Vem a função 26, que é transporte, a classificação funcional, função 26, subfunção 728, transporte rodoviário. Vem um programa 3006, transporte terrestre e trânsito, e vem uma ação, por exemplo, 7x I6, obra de adequação de trecho rodoviário Porto Alegre a Novo Hamburgo, na BR-116. Tá? Para quem conhece o assunto, quando essa ação começa, por exemplo, com 7, né, esse 7zinho aqui, do 7, bom que está vermelho ali, mas 7x e 6, esse primeiro dígito sendo 1, 3, 5 e 7, é um projeto, é algo limitado no tempo, então é uma obra, óbvio, né, obra de adequação. Você não precisa saber disso, mas a BR, que começa com 116, por exemplo, é de norte para o sul, sul-norte, né? Então, tem lá, é evidente, não precisa saber isso, mas as BR 0 alguma coisa são radiais, é de Brasília para algum lugar. Aqui tem 116, por exemplo, é sentido sul-norte. Aqui começa com 2, leste-oeste. A 3 é diagonal. Quando é 4, é para ligar uma BR na outra. Não precisa saber isso, mas você sabe que essa classificação já está carimbada. Esse recurso é para uma obra, é o Grupo de Natureza GND 4, é uma despesa de capital com investimento, e vem tudo ali, né, colocado, né, com essa classificação. O que vai acontecer, gente? Esse crédito orçamentário, essa autorização para fazer essa obra inteirinha aqui, nesse valor, na dotação de 12 milhões, num primeiro momento, o sistema CIOP é feito lá na SOF, né? A SOF vai cuidar de toda a aprovação. No primeiro dia que está lá, a SOF vai descentralizar esse crédito para quem? Para o Ministério da Infraestrutura. Então, quando a SOF faz uma descentralização externa para o Ministério da Infraestrutura, essa descentralização de crédito é chamada de destaque. Pronto, chegou lá aquela dotação de 12 milhões. Aí alguém lá no Ministério da Infraestrutura, está lá o Tarcísio, né, meu amigo, trabalhou comigo na CGU, entrou comigo, né, no mesmo concurso da Câmara, né, hoje ministro muito competente da infraestrutura, está lá o Tarcísio olhando para isso, né, falou, rapaz, agora temos 12 milhões aqui. Mas não sou eu que vou fazer, eu que sou o Ministério da Infraestrutura, vou fazer um destaque para o DENIT. Se esse recurso fosse ser descentralizado, esse crédito fosse ser descentralizado dentro do próprio Ministério, o nome seria provisão. Mas é para um outro órgão, é para o DENIT, que é uma autarquia, é um destaque. Perceba que em toda essa movimentação do crédito, essas classificações aqui não foram alteradas. Né? Então, continua lá carimbado que desde o começo era o DENIT, era o Ministério da Infraestrutura, esse crédito veio sendo descentralizado por vários órgãos, mas não mudou a porra da classificação. Pode isso, Arnaldo? Pode mudar a classificação? Pode, desde que exista uma lei. E é aí que entra a figura do quê? Da transposição, da transferência e do remanejamento. Então, se eu resolvo alterar o que já veio carimbado na LOA para fazer a mudança da classificação, eu preciso de uma lei. Normalmente é uma lei de crédito adicional, que usa como fonte a anulação dessa dotação. Então, se eu quero fazer uma troca, olha, não quero mais usar esse recurso, estou lascado aqui na área de saúde, liga lá para o Tarcísio, rapaz, eu sinto muito, não vai dar para fazer a obra daquela BR, eu vou contingenciar esse valor, eu vou anular essa dotação e eu vou fazer uma mudança, ok? Pode fazer a mudança, gente? Pode, mas tem que ser o quê? Por meio de lei. Você tem que fazer uma lei específica, fazendo, por exemplo, a transposição, que é mudar do programa Transporte Terrestre e Trânsito para o programa, sei lá, Vacina para Todos. Aí você fez uma transposição, tem que ser por lei. Você pode extinguir o ministério e fazer o remanejamento do recurso? Pode, por lei. Você pode alterar essa despesa que era de capital para uma despesa corrente, às vezes até mesmo dentro do próprio DENIT pode. Você vai anular essa dotação e transformar ela em despesa corrente, mas para isso você vai fazer uma transferência. É por isso que a transferência, a transposição e o remanejamento só podem ser feitos por meio de lei. É isso que é o tal do estorno da verba, é você trocar a classificação. Tá? É assim que você faz essa troca, por meio de lei. Não tem nada a ver com os créditos que são descentralizados, ok?
Pessoal, deixa eu ver aqui. Acho que a gente só rodar a vinheta a gente já retorna. Parabéns, concurseiro, por chegar até aqui. Essa jornada que começamos juntos foi só o início da sua preparação. Ao longo dessa playlist, você terá acesso a conteúdos gratuitos e de altíssima qualidade, com o compromisso de te ajudar a dar os primeiros passos rumo à aprovação no seu concurso. Se você deseja se aprofundar ainda mais nos seus estudos e levar sua preparação para o próximo nível, temos cursos completos que cobrem mais de 300 concursos públicos, todos eles organizados com os melhores professores do mercado. Na nossa plataforma do aluno, você terá acesso a materiais exclusivos, aulas aprofundadas, questões comentadas, revisões, resumos e todo o suporte de uma equipe de professores altamente capacitada. Estamos prontos para te guiar até a sua aprovação. Clica no link da descrição para conhecer todos os benefícios e recursos do nosso curso completo e continue essa jornada rumo à aprovação com direção. Vamos seguir firmes até você conquistar a vaga dos sonhos.